na batida do coração sem pressa. Descobrimos a arte da vida intensa. A cada nota solta na imensidão, sentimos a música na palma da mão. No compasso do tempo que não para, a melodia nos guia por onde ir. No toque do acorde a alma se encontra, transformando o nada no eterno sorrir. A arte da música na veia pulsante, canta alto, desejo vibrante, espalhando sonhos no ar. A canção nos faz voar. Projeto A Arte da Música. Vamos começar aqui mais um programa aí desse projeto que visa aí a divulgação dos artistas da música de São Sebastião do Paraíso e de toda a região. Hoje eu converso com o músico, compositor André Cruvinel. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Paulo. É uma honra, um prazer estar com você aqui, participando desse programa. Muito obrigado. André, você hoje faz parte aí do Paraíso em Seresta. Isso. É, a segunda formação do Paraíso em Seresta, né? Estamos com o Guilfo, o Quincas, o Nelsinho, a Silvia e eu, né? E já estamos aí com trabalho, no final do ano bastante coisa. É um grupo diferenciado, né? As músicas de serestas, as músicas populares. Um grupo muito bacana, vale a pena o pessoal conhecer. Mas eu sei que a sua história começou bem lá atrás, né, André? Vamos falar um pouquinho aí da sua infância e como que a música entrou na sua vida. Eu venho de uma família de músicos, né? Sim. A mamãe foi professora de piano, né? E em casa havia já um piano. Na época era assim, comum as casas terem um piano, sabe, Paulo? Interessante. O meu irmão, instrumentista, né? O Paulo Cruvinel também instrumentista. Um primo também de São Paulo, tecladista, enfim. Eu cresci no meio da música, né? Acho que isso aí influenciou bastante. Eu, muito pequeno, já estava nesse meio. E como que foi a sua infância em relação à música, André? Você teve contato desde cedo? Com que idade, assim, você começou a ter um contato maior com a música? Eu com meus 7 anos, em casa, por ter as irmãs e o irmão também que estavam na música, sempre faziam apresentações, né, no final de ano, dentro de casa mesmo, né? Mamãe tocava piano e é interessante, a gente achou há um tempo atrás uma gravação numa fita cassete, eu com 7 anos cantando uma música naqueles microfones, né, naqueles tapes, né? E eu com 7 anos cantando uma música, aquela música da seleção, né? Todos juntos vamos pra frente, Brasil e tal. Quer dizer, é uma coisa, eu com 6, 7 anos cantando, né? Acho que ali já começou a aflorar aquela paixão pela música, viu, Paulo? Então você acha que é aí que você começou a descobrir realmente a sua paixão pela música? Sim, vivendo num meio onde todos os dias, né, se escutava muita música, na época ainda dos discos, né, do LP, vinil. Os irmãos mais velhos, eu sou o 6º da família, e escutavam Beatles, escutavam esses conjuntos da Bossa Nova, e eu desde pequeno já ouvindo aquilo ali e aprendendo a diferenciar um do outro. Uma infância musical realmente. Então, entre as suas primeiras influências musicais estavam os Beatles. Os Beatles. Além dos Beatles, mas quais? Tinha os Beatles, tinha os Rolling Stones, né? Aqui no Nacionais tinha os cantores da Jovem Guarda, né? O Fevers, tinha outros cantores da Jovem Guarda, né? Os Incríveis, enfim. Era uma época muito rica, Paulo, de música, né? Tanto internacionalmente como no Brasil, né? Tinham muitas produções. Outro grupo que influenciou muito, Pink Floyd, né? Que eu posso dizer que meus irmãos gostavam muito. O Supertramp, enfim, cada dia era uma música diferente que a gente ia escutando, né? Então foram inspirações aí para você começar aí sua carreira.
E falando em carreira, você começou... Qual foi a sua primeira apresentação, vamos dizer assim, como artista da música? Com 16 anos, Paulo, eu fui convidado para participar no Catatocos. O Catatocos era um lugar icônico aqui em Paraíso, um restaurante, um barzinho, que na época era muito, muito frequentado. E a gente participou de um carnaval, a gente usava fazer o que a gente chamava de trio elétrico. Era um caminhão de som com as guitarras, assim, a gente se inspirava lá na Bahia, né, que tinha um trio elétrico do Odô e Osmar. E aqui montávamos um caminhão de som nos carnavais e saíamos à rua, participando, tocando ali guitarra, né, coisa muito simples. E os ensaios do nosso trio elétrico, o saudoso Roberto Catatocos, cedia aquele espaço para a gente ficar ali ensaiando, né? O ensaio era aberto, a gente ficava ensaiando e o público do bar também ali participando. E aí ele me convidou: você não quer fazer uma noite aí? Você arruma alguém para fazer, pra te ajudar, né? E aí eu pensei no Arthur, né? O Arthur Henrique Cardoso é um grande parceiro de muitos anos. E ali começamos já. Eu com 17 anos, 16 para 17 anos, já fiz a minha primeira noite profissionalmente lá no Catatocos, né? É uma memória bacana. Começou cedo, então. E você acha que aquela foi a melhor época dos carnavais? Para você, assim, o que você acha? Mudou muito, né, o carnaval daquela época para hoje, né? Paulo, nós vivemos uma época, tanto essa dos blocos, né? Nós tínhamos vários blocos carnavalescos, né? Para começar lá os Tratões, o Iaúca, o Indaiá, o Bafo da Onça, né? Da qual eu fiz parte também. E no final de tudo, o trio elétrico fechava a noite do desfile. Fechava a noite. E depois o pessoal ia para o clube e para a praça de esportes. O Ouro Verde ainda não existia nessa época. E aí essa fase passou, veio uma outra fase das escolas de samba, né? Aí veio a Minas de Ouro, veio os Bruxos, né? Veio o Pérola Negra, que era uma outra fase também muito rica. Aí já tinha os sambas enredos. Eu participei na Minas de Ouro como compositor e intérprete, acho que de alguns, vamos colocar aí uns 6, 7 sambas enredos, alguns sambas conhecidos na época. E passou um tempo, ainda havia os bailes no clube com as marchinhas de carnaval. Depois deu lugar ao Axé Music, que veio a onda da Bahia. E aí tudo começou a mudar, né? Aquele carnaval das marchinhas, os casais dançavam em volta do salão, na marchinha. Já com a Axé Music já diversificou. Já dançava separado, a Daniela Mercury veio e revolucionando, né? E toda aquela onda da Bahia que a gente chamou. A partir daí, Paulo, o carnaval realmente mudou. Os desfiles das escolas de samba também acabaram por terminar, né? E hoje a gente vê um mix, né? No carnaval já não tem mais as marchinhas, já não tem... É um mix, a gente vê o pessoal fazendo carnaval hoje, toca de sertaneja a rock. Eu acho legal, porque a juventude hoje é bem eclética, né? Mudou bem. Eles não seguem, assim, muitos padrões. Mas é legal, é importante que continua, não naquele formato, mas continua. Mas continua, né? Você tocou no assunto de composições, você é compositor também, e a sua carreira de compositor também começou nessa época da adolescência ou veio depois, André? Eu já tinha algumas composições guardadas, a gente era meio tímido, né? E depois eu comecei a participar de alguns festivais de música, que haviam festivais na região também. Aqui em Paraíso houve alguns festivais, né? Cheguei a participar de Boa Esperança, Monte Santo, lugares onde já haviam composições, né? Nesses festivais, Paulo, deu origem a meu primeiro CD, né? Que foi gravado com composições próprias, né? Eu gravei em parceria com o Arthur Cardoso, novamente o Arthur, ele nos teclados, né? E foram 9 canções autorais, né? A canção principal era o nome do CD, Alegria Cintilante. E uma das canções também, eu consegui uma boa classificação no festival em Boa Esperança, que era Modinha ao Muro de Berlim, né? Alusiva à queda do Muro de Berlim naquela época. Então, essa época foi muito bacana também de participar dos festivais. E quanto ao reconhecimento do público ao seu trabalho, quando que você sentiu assim que estava no caminho certo, André?
Houve uma época, Paulo, onde Paraíso viveu, assim, de certa forma, um esplendor dos bares e restaurantes com música ao vivo, sabe? Era comum a maioria dos lugares oferecer para o cliente a música ao vivo, a música popular brasileira, né? Nessa época, eu já estava na parceria com o Quincas, né? Com o Joaquim Rafael, nosso querido Quincas, e a gente trabalhava todo final de semana, né? Viajando, aqui em Paraíso mesmo. E aí eu senti que naquele momento já começou a haver um reconhecimento. As pessoas já pediam alguma música, as pessoas já sabiam, o nosso repertório era música popular brasileira, né? E em alguns lugares que a gente ia, as pessoas já pediam, por exemplo, uma dessas músicas do CD, as pessoas já conheciam. Ah, faz a Alegria Cintilante aí, faz a Modinha ao Muro de Berlim. É um reconhecimento, né? A gente vê alguém que a gente nunca imaginava. Ah, eu já ouvi o seu CD, tem o seu CD, e faz ela ao vivo aí e tal. Quer dizer, é bacana isso aí, né? Quanto a projetos, quais são os seus projetos atuais e futuros, André? Os projetos atuais, eu continuo fazendo, né, parte do Grupo Seresta, igual você falou, a segunda formação, né? Já participei de alguns projetos do governo, por exemplo, com incentivo à cultura, que foi a Lei Paulo Gustavo, né? Agora vem aí a Lei Aldir Blanc, e nós estamos aí, né? Continuo trabalhando com música, alguns eventos particulares, alguns bares aqui em Paraíso, fora, e continuando com a música aí, alguns projetos eu escrevo para uma revista digital sobre os artistas de Paraíso, né? Depois nós vamos escrever sobre a região. E são esses projetos tranquilos que a gente tem aí, de forma simples, mas sem a gente parar, que já são 40 anos, né, na estrada, e eu não pretendo parar. Já fiz 57 anos, eu acho que eu estou numa fase agora, uma fase muito boa da vida. Em relação à Lei Paulo Gustavo e à Lei Aldir Blanc, qual a importância para você dessas leis aí e o que poderia ser melhorado, André? Então, Paulo, a gente não tinha praticamente nada nesse sentido, né? Com a pandemia, a Lei Aldir Blanc veio para uma lei de socorro mesmo, né? Para aqueles músicos que simplesmente pararam, a pandemia parou tudo, e músicos que viviam realmente da música. Até aí a gente tinha uma situação no país que era triste, porque quando vinha alguma verba, eram verbas pesadas, por exemplo, em leis anteriores, aqueles que ficavam com a verba eram artistas já de renome. Ivete Sangalo ficava com grandes somas em dinheiro. É muito injusto isso aí, porque esses artistas já ganharam seu dinheiro, já têm público. Essa lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, ela beneficia o músico de base, aquele músico do barzinho, do estúdio, que precisa do recurso. Do local ali, da cidade. Do local, sabe? Que precisa do recurso. Por exemplo, a Paulo Gustavo veio R$8.000. Isso para o músico de base é ótimo, porque ele pode reformar uma caixa de som, reformar um equipamento, ele pode estudar mais alguma coisa, pode fazer algum curso, e para ele mesmo investir se manter, na carreira, né? E para ele mesmo se manter, porque muitos músicos sobrevivem, né? A gente sabe que quem vive exclusivamente de música, não foi o meu caso, porque eu sempre tive uma outra atividade paralela, mas aquele que vive da música, ele precisa de ter um recurso, e essas leis vieram na hora certa mesmo. Em relação à sua carreira, André, qual foi o momento assim que te deu o maior orgulho nessa carreira sua? Então, foram muitos momentos, né, Paulo? A gente tem muitas histórias. Principal, por exemplo, assim? Um momento que marcou muito foi quando eu fiz parte da banda Elos, né? A banda Elos, na verdade, era um trio. Eu, o Elcio e o Fernando. Sim. E o saudoso Zé Amadeu era o técnico de som. Então nós começamos assim, de uma forma muito simples, e aquilo cresceu. A gente comprou já um veículo, já começamos a viajar em cidades aqui de Minas Gerais, né, e do estado de São Paulo. E foi uma época para minha vida assim muito... Toda essa correria,
eu conheci muita gente, a gente viajava praticamente todo final de semana. Foi uma época muito rica para mim, né? Com a banda Elos. Logicamente teve outros grupos, mas parece que essa fase é uma fase que eu estava assim, a música começou realmente ali a marcar. Foi uma melhor fase. Um assim. divisor de águas, vamos dizer, né? Tem as melhores fases, mas também tem os perrengues, né, André? Tem os perrengues. E quais foram aí os maiores desafios, assim, dificuldades que você teve que superar? O desafio, Paulo, maior foi durante a pandemia, né? Sim. Porque como todos os músicos, né? Parou tudo. A gente tinha já alguns projetos a desenvolver, tinha lugares já que a gente estava contratado e do nada, foi de uma semana para outra. Eu estava na primeira gestão na Academia de Cultura e tivemos que parar, fechar as portas, né? E todos os projetos, todas aquelas despesas que a gente já tinha também, a gente teve que equalizar tudo isso aí. O desafio foi há 2 anos, né? Quando eu tive um problema de infarto aí. E outra época também que eu tive que parar por algum tempo, mas graças a Deus tô firme aqui. Agora tá firme, Tô né? firme, né? Que bom, né? E, André, vamos para as últimas perguntas. Vamos lá. Como você equilibra aí sua vida pessoal e a profissional na música? Minha vida pessoal, Paulo, sempre foi muito simples, né? Eu me formei numa outra profissão, que é a profissão de cirurgião dentista, e sempre consegui, por incrível que pareça, conciliar as duas coisas, né? Porque a música está no sangue, né? Por mais que eu tentasse sair da música, era uma coisa que me faz muito bem até hoje. Então, eu sempre conciliei a minha esposa, uma pessoa que me apoia muito, né? A minha família, minha mãe, sempre apoiou também, né? Então, eu nunca tive muito problema de aceitação, de conciliar tudo isso, né? E agora que eu já estou aí com 40 anos de música, que eu faço uma retrospectiva, eu não me lembro de um lugar que a gente, mesmo com a banda, mesmo sozinho, que eu me apresentei, que eu tivesse tido um público hostil, ou que eu tivesse sido minimamente maltratado. Eu olho para trás e vejo que a estrada foi assim, muito, muito boa. Sempre fomos muito bem tratados pelo público, pelos donos dos clubes, dos restaurantes, né? E só isso aí vale a pena, né? A gente fica de consciência tranquila. André, me fala aí o seu gênero musical preferido ou um artista preferido. A música popular brasileira, né? Que começou desde... Eu tenho uma influência das músicas, igual eu te falei, internacionais, mas eu comecei na MPB e continuo até hoje. Hoje meu show é variado, eu também faço internacionais dos anos 80, né? Mas a música popular brasileira eu tenho como grande ícone, né? O instrumentista e cantor Toquinho, né? Eu tive a chance, foi uma chance assim que foi Deus que me deu, de ter conversado com o Toquinho por 5 minutos durante uma apresentação em São Paulo. E aquilo me impactou de uma certa forma, Paulo, que até hoje eu lembro daquilo e emociono. Eu pude conversar com o Toquinho pessoalmente durante 5 minutos. E por incrível que pareça, o Toquinho, um dos maiores instrumentistas do Brasil, ele falou para mim: eu estudo até hoje. Isso faz uns 20 anos que eu conversei com ele. Ele falou na época: eu estudo até hoje. Todo dia eu estudo um pouquinho de música. Aquilo para mim foi uma grande surpresa, porque eu falava, um cara do nível dele, né? E ele falou isso para mim, Paulo. Ele estudava todos os dias. Pode-se dizer que isso aí foi um sonho que você realizou na sua carreira, ou tem algum sonho que você queira realizar ainda? Não, isso foi um sonho e foi uma surpresa tão grande, porque eu fui, né? Tinha parentes em São Paulo e fui assistir o show. A gente já se emociona só de assistir, de perto, né? Era um teatro, não era nada tão grande. E do nada alguém me chamou, vamos lá conhecer o Toquinho no camarim, né? E eu já comecei a tremer, né? E foi um sonho que eu pude realizar, mesmo sem saber que eu ia, né? Melhor foi a surpresa de tudo isso, né? E uma das vontades assim que eu tive, como eu
conheci o Toquinho, eu queria muito conhecer o Zé Ramalho. O Zé Ramalho, né, do Nordeste, ele para mim também é um ícone. E inclusive esse projeto da Lei Paulo Gustavo, que nós participamos, foi sobre os artistas nordestinos. E eu coloquei o Zé Ramalho assim num local de destaque, sabe? Que ele merece. Então, podemos dizer que da música, se eu tenho assim um sonho, seria sentar um minutinho que seja do lado do Zé Ramalho. Olha, e conversar um pouquinho com ele. Eu ia ficar muito, muito feliz, emocionado. Quem sabe ainda não se realize, Quem né, sabe? André? Vamos lá. A gente dizem que querer é poder, né? Isso. André, muito obrigado pela sua participação no projeto Arte da Música aqui. Deixa o microfone aberto aí para você mandar o seu alô aí para família, amigos, para os fãs também do artista André Cruvinel. Paulo, eu que te agradeço a Líder TV pelo apoio de sempre, né? A tua iniciativa é uma iniciativa muito importante de trazer a público, né, esses artistas que muitas vezes precisam ser lembrados, né? Sim. Num país de cultura que a gente vê muita diversidade, e a nossa cidade tem muito artista, tem muita gente na música, muita gente boa. Tenho certeza, já é um sucesso o seu programa. Deixar uma mensagem, né, aos mais jovens, né, aos músicos que estão começando, que não desistam, que perseverem. O começo nem sempre é muito fácil, mas que os jovens que estão começando, estão ouvindo a gente que tem um pouquinho mais de estrada aí, que eles perseverem e sigam o sonho, sigam esse caminho, porque é ótimo você passar pelo que você passa para depois você falar, bom, valeu a pena. Então, como para mim está valendo muito a pena, eu deixo essa mensagem. Siga o teu caminho, persevere na música, porque vale muito a pena. Obrigado a todos, fiquem com Deus e aguarde o nosso próximo programa. Na batida do coração sem pressa, descobrimos a arte da vida em pensar. A cada nota solta na imensidão, sentimos a música na palma da mão. No compasso do tempo que não para, a melodia nos guia por onde ir. No toque do acorde a alma se encontra, transformando o nada no eterno sorrir. A arte da música na veia pulsante, canta alto, desejo vibrante, espalhando sonhos no ar. A canção nos faz voar. Nas cordas da guitarra um som rebelde ecoa pelas ruas dessa cidade. No chão de estrelas a voz que cede uma sinfonia de liberdade. A gente dança sem pensar no futuro. A fagulha nasce num simples murmúrio. Cada rima desenha nosso destino. Na arte da música somos divinos. Oh, 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 oh. A arte da música na veia pulsante, canta alto, desejo vibrante, espalhando sonhos no ar. A canção nos faz voar.